Olá, boa tarde. O Esporte Total está no ar. Vasco e Botafogo ficaram no empate sem gols. Boa tarde, Cléo Soares. Boa tarde, Milonga. Total, tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Você viu o jogo ontem, Botafogo e Vasco? Vi. O jogo só que nos destacaram foram os goleiros, né? Só os dois goleiros é que realmente se destacaram, na minha opinião. Alguns jogadores, evidentemente, que arriscaram alguns chutes, geralmente de fora da área. O goleiro do Vasco, do Botafogo, o Gatito, fez duas defesaças, não é verdade? Mas a decepção desse jogo, sem dúvida alguma, o jogo termina 0-0. O empate às vezes não agrada ninguém, né? Porque 0-0 a torcida vai para curtir gol, né? E tudo mais. Mas a torcida decepcionou. 8 mil torcedores apenas, né? 8.808 mais ou menos, que pagaram ingressos para assistir Vasco e Botafogo lá no Engenhão. Um estádio que tem uma capacidade aí de 20 e tantos mil torcedores. Realmente foi lamentável isso. Na minha opinião, deixou muito a desejar. E a gente que estava esperando boas atuações do Luiz Fabiano, do Nenê, né? A gente ficou um pouco devendo isso daí, né? Imagina você que se fosse o jogo no Maracanã, o consórcio Maracanã, que ia cobrar 1 milhão e tanto de aluguel, não sei quanto, que imagina você com uma renda dessa, né? O jogo foi lá o mando de campo era do Vasco, mas o jogo clássico foi lá no Newton Santos, mas bem que poderia ter sido em São Januário, que caberia também essas 8 mil pessoas tranquilamente. É verdade. Né? E o Botafogo ainda está 10 jogos sem vencer o Vasco, né? Exatamente. Veio de derrotas do Vasco e empate. Foram 5 empates e 4 derrotas. Exatamente. Você lembrou bem. Agora, engraçado, as duas equipes voltam a campo no meio de semana. Quarta-feira, o Vasco encara o Madureira, em São Januário, lá diante da sua torcida, às 7h30 da noite. E já o Botafogo enfrenta o Fluminense, grande clássico, hein? Esse jogo vai ser na quinta-feira, no estádio Newton Santos, às 9h45 da noite. Fluminense e Botafogo. O Vasco enfrenta o Madureira, que ontem perdeu. Nós vamos falar sobre esse jogo também. Mas o Fluminense, que decepcionou também os seus torcedores, né? Foi. Isso aí. Eu não sei por quê. Colocar time reserva para jogar. Talvez porque tenha garantido já a presença nas finais do campeonato, porque foi o campeão da Taça Guanabara. Na primeira fase, primeiro turno, Taça Guanabara, a Abel com certeza quis observar alguns jogadores, né? Mas deu no que deu. Nova Iguaçu, né? Que disputou a seletiva com o Roxinho, né? Foi uma derrota inesperada, né? Exatamente. Ainda teve a oportunidade de fazer mais gols, Nova Iguaçu. Teve. Não é verdade? Pois é. Olha aí, gente. Logo após a partida contra o Botafogo, o Vasco anunciou o novo técnico, que vai substituir Cristóvão Borges. Custou, hein? Ser demitido no começo da semana passada. O português Milton Mendes, de 51 anos, ele acumula passagens por clubes como Santa Cruz de Pernambuco, por onde foi. Foi o último clube que ele treinou. Né, e treinou o Atlético Paranaense antes, a Ferroviária de São Paulo. Foi jogador do Vasco da Gama nos anos 1980. Como técnico, começou em Portugal e passou pelo Catar também antes de retornar ao Brasil. O anúncio foi feito ontem pelo presidente, né, Eurico Miranda, né, que ele anunciou que ele seria apresentado hoje à torcida e já o foi ao meio-dia lá em São Januário. Quer dizer, a torcida está assim meia coisa porque ele nunca treinou o Vasco. Não conhece muito, conheceu como jogador. Ele treinou o Santa Cruz no ano passado. O Santa Cruz foi rebaixado para a Série B, mas parece que não foi com ele. Ele começou, mas viu que o time realmente não estava emplacando. Ele deixou o Santa Cruz. Mas ele é conhecido também por ser bem forte, bem rígido, né? Que a gente estava comentando na semana passada, né, Sois? É muito rígido, autoritário, isso, exatamente. É que o Vasco, é o momento do Vasco, ele está precisando disso, né? Porque ele passou pelo treinador que estava mais... Não, pelo amor de Deus, o Cristóvão Borges, não é? A gente percebia. Em todos os times que ele passou, acho que a atuação dele foi a mesma. E ele não tem, assim, a gente sente aquele espírito de comando, de liderança. É verdade. Não é verdade? Parece que ele não é muito competitivo, né? Ele passa essa impressão para mim. Ele atua mais como torcedor ali, como alguma coisa, eu não sei.
entendeu? Ele fica torcendo, vamos, 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 e isso não resolve nada. Não é? Você vê que o Vasco perdeu pontos importantes nessa fase na primeira, na Guanabara, na Taça Guanabara. Pelo amor de Deus, jogos perdeu pontos impossíveis que não poderia ter perdido. Ele foi eliminado com ele agora da Copa do Brasil. E realmente a impressão que se tem é que ele não tinha comando nenhum no time. E não tinha também um esquema definido. É verdade. Essa é a verdade. Olha aí, vamos dizer aqui uma coisa. O Flamengo foi o único time que venceu no final de semana. A vitória de 1-0 contra o Resende veio no finalzinho do segundo tempo com Felipe Viseu. Ele há muito tempo ele não fazia gol. Subiu mais alto que a zaga alvinegra, né? Testou firme, superou o goleiro Arthur e encheu a rede. O atacante deixou o campo eufórico por deixar sua marca mais uma vez na equipe profissional. Pois, algo que, né, vinha se tornando rotina desde que passou a receber as primeiras oportunidades, ainda em 2016. Flamengo volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Bangu, às 9h45, novamente no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Esse jogo foi presenciado por número de pagantes, hein? Um número de pagantes, apenas 2.000 e poucos pagantes, lá em Volta Redonda. Agora, sem dúvida alguma, o time do Flamengo, o Resende, eu não vou dizer que merecia vencer, mas que merecia pelo menos um empatezinho, porque preocupou, deu trabalho ao goleiro do Flamengo, muito trabalho, e sofreu o gol nos acréscimos, aos 47. No finalzinho, né? Finalzinho, praticamente o último lance da partida, não é isso? É verdade. Muito bem, Cláudio, nós vamos para o primeiro intervalo, vamos mandando um abraço para Gremaro de Souza Rosa, né? Conselheiro, ex-diretor do Goitacás, gente da melhor qualidade, e para a garotada também da galera, o Gabriel Glória e Leandro Nunes, e para o Elmo Cordeiro, que é filho do nosso Paulinho Guaiamum, Paulo Cordeiro. Daqui a pouco a gente volta, segura aí.